Saudações! Esta é a disciplina de Circuitos Elétricos 2, aula 22C. Então, nesta aula, vamos continuar o assunto de transformadores, ou sobre transformadores, falando sobre o circuito equivalente do transformador de núcleo de ferro, efeito da frequência sobre o transformador, conexão em série de indutores mutuamente acoplados. Então, a primeira subseção, vamos tratar ou falar sobre circuito equivalente do transformador de núcleo de ferro. O circuito equivalente do transformador de núcleo de ferro real é mostrado na figura abaixo. Conforme indicado, parte do circuito equivalente inclui um transformador ideal. Então, na verdade, aqui não é um transformador real, na verdade, né? O autor quis dizer que é um modelo que se aproxima mais, né, de um transformador real, mas é claro que está de qualquer forma longe, né, de ser um transformador real, né, mas está mais próximo. Então, apresenta mais parâmetros, né, que vão se aproximar mais de um transformador real, né. Então, temos aqui, além, o transformador ideal está aqui no meio, que é esse aqui, só essa parte aqui, né, achurada, onde temos o número de espiras do primário e o número de espiras do secundário. O fato muito importante são essas duas linhas aqui, né, verticais, ou duas linhas entre as bobinas, né, entre os enrolamentos do primário e do secundário. Isso aqui indica que o núcleo é de ferro laminado, ou seja, são feitos por chapas laminadas, né, para reduzir as correntes parasitas. O que mais temos aqui de modelo? Temos aqui algumas variáveis que vamos ainda defini-las, né? Temos aqui uma resistência, aqui RC, temos aqui uma indutância LM, provavelmente uma indutância mútua. Estão associadas também novas correntes a esse ramo aqui, né, vertical. Temos aqui na entrada agora uma indutância do primário, né? Aqui temos uma indutância do secundário. Temos aqui uma resistência para indicar que os condutores, né, que fazem parte das espiras também têm resistência, né, resistência de corrente contínua. Temos aqui uma resistência do secundário também, né? Um capacitor aqui, uma capacitância parasita, né, do primário, que indica que existe uma capacitância devido ao campo elétrico, né, do potencial do primário. Aqui também temos uma capacitância do secundário e uma capacitância referente à diferença de tensão, provavelmente, entre o primário e o secundário, né? Aqui é isolado, né? Aqui no modelo não é isolado o secundário do primário, porque tem esse capacitor aqui, né? Um capacitor aqui fictício, né? Ou seja, parasita, né, que liga o primário e o secundário, mas no transformador real, não, a princípio não tem nenhuma conexão física, né? A conexão é magnética. É uma conexão física também, né? Porque o eletromagnetismo faz parte da física, obviamente. E aqui temos aqui um resistor, né, de carga RL. Então esse é o modelo mais completo do transformador, né, de núcleo ou com núcleo de ferro real. Ou seja, a conexão física geralmente quer dizer que é conexão mecânica, né? Conexão elétrica, né, na verdade, onde flui elétrons diretamente do primário para o secundário, né? Os componentes restantes estão associados às características não ideais do dispositivo. As resistências RP e RS, essa aqui do primário e essa aqui do secundário, né, são as resistências ômicas dos enrolamentos primário e secundário, respectivamente, como eu havia falado.
nos enrolamentos primário e secundário de um transformador, existe uma pequena parcela de fluxo, né, que passa pelos enrolamentos, mas não passa pelo núcleo. Como mostra a figura aqui abaixo, né, existe aqui fluxos, né, que passa por fora, né, aqui do núcleo, ou seja, todos deveriam passar, né, aqui dentro do núcleo, no fluxo mútuo, né, entre o primário e o secundário, ou entre outros enrolamentos, né, de terciário, por exemplo. Esses aí são chamados de fluxo, né, residual do primário, no caso aqui do primário, nesse caso, né. Então tem esses fluxos aqui disperso, né, o fluxo de dispersão. Então isso aí reduz a eficiência, né, da geração do fluxo e que é gerado no primário para chegar no secundário. Então o transformador ele perde eficiência, né. Então aqui mostrando que existe, né, essa perda aí para o transformador não ideal. A perda aí não estou dizendo perda de potência, né, mas que eventualmente vai armazenar energia no campo magnético, né, mas que não vai ser transferida para o secundário, né. Armazena, como é a corrente alternada, armazena e dissipa também, né. Essa energia é armazenada e também depois uma parte dela, a maior parte, né, é convertida de volta, né, em energia elétrica de volta para o circuito, ou ocorre uma perda no núcleo magnético e também para realinhar os domínios magnéticos no núcleo, né. São aí os efeitos adicionais, né, que acontecem também para esse fluxo residual, assim como para o fluxo magnético de acoplamento aí, né, mútuo. Esse fluxo residual constitui uma perda. Aqui ele não fala se é qual tipo de perda, né? Aqui ele fala perda, mas não fala se é perda em energia, né, em watts, mas depreende isso também, né? Não só, mas também é representado por uma indutância LP. Então aqui essa indutância LP aqui é a indutância, no caso dessa perda aí do fluxo de dispersão no circuito primário, e por uma indutância LS, essa aqui, no circuito do secundário. A resistência RC, essa aqui, representa as perdas por esterese no núcleo, né, e correntes parasitas do núcleo. Então são as perdas do núcleo. Então aqui é uma perda ôhmica, né, ou seja, associado a uma perda ôhmica. Por quê? Porque converte em calor, né, essas correntes que circulam no núcleo, como é de ferro, né, há uma dissipação também, né, uma dissipação ôhmica pelo efeito Ohm, da lei de Ohm, né, RI ao quadrado. Em função de um fluxo, né, de corrente alternada, ocorre isso, né, através do núcleo. Então aqui é mais dois elementos aqui, né, que explica esse modelo mais completo do transformador. Agora outro elemento que acrescenta também, né, mais informações ao modelo, né, ao modelo mais completo do transformador, temos aqui a indutância LM, que é a indutância de magnetização. Essa aqui, LM, é a indutância associada à magnetização do núcleo, ou seja, a geração do fluxo aqui, né, o fluxo M ou fluxo mútuo, provavelmente o fluxo mútuo. As capacitâncias CP e CS, então voltamos aqui a esses ramos aqui paralelo, né, ou na vertical aqui, paralelo, que tem capacitância, são as dos circuitos primários e secundários, respectivamente. E CW representa a capacitância entre os enrolamentos, ou seja, entre o primário e o secundário, provavelmente, né? Então aqui temos um CW.
Aqui ele não fala que é capacitância entre as espiras, né, de cada enrolamento, mas fala entre os enrolamentos, né? Por isso, tanto é que está conectado ao primário e ao secundário. Como I' P, ou seja, I' do primário, essa aqui, está mostrando aqui, ó, que desce nesse ramo vertical, é normalmente muito maior do que a corrente do fluxo M. Então, essa corrente aqui está dizendo que é muito maior que é o I do fluxo M. Então, aqui, ó, aqui, claro, o autor escreveu errado, né? Aqui ele pôs F, mas poderia ser, porque ele quis dizer, talvez fosse de fase, né? Mas é do fluxo, Φ, mas ele pôs o F aqui, ó. Ou seja, quem digitou I errou, né? Então, no texto está IφM, ou, né, como está escrito aqui embaixo, na figura está IFM, né? Ou seja, a corrente de magnetização. Por enquanto, ignoramos, né, a corrente IFM. Devemos considerá-la igual a zero, né? Porque no caso aqui ele está considerando que seja muito pequena, o que resultará na ausência de RC e LM. Então, ou seja, está simplificando o modelo. Então, RC, se desconsiderar RC e LM no circuito, né? O circuito vai ficar mais simples. Então, que resultará na ausência de RC e LM no circuito equivalente simplificado. Ou seja, está simplificando o modelo aqui mais um pouco, né? As capacitâncias CP, né, CW e CF também não aparecem no circuito equivalente visto na figura abaixo, pois suas reatâncias nas frequências típicas de operação, dependendo do transformador, né, 60 Hz, por exemplo, não afetam consideravelmente as características do transformador, porque 60 Hz é uma frequência bem baixa, né? Que é o valor da frequência da nossa rede. Então aqui agora temos um modelo mais simples, onde temos a resistência do primário, uma indutância LP, aqui o transformador ideal, com suas respectivas, né, quantidade de espiras do primário e secundário, a relação de transformação, número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário, aqui a indutância, né, de dispersão do secundário, LS, e a resistência dos condutores, né, que fazem parte da bobina do secundário, e aqui a carga, né, conectada ao transformador, onde tem uma tensão de secundário que é S. Então aqui temos um circuito equivalente reduzido do transformador real de núcleo de ferro. Então aqui é um modelo, né, que se aproxima mais do que o transformador ideal, mas claro, já temos aqui algumas hipóteses simplificadoras. Se agora refletirmos a impedância do circuito secundário para o circuito primário, teremos a carga e o gerador no mesmo circuito, ou seja, os dois no circuito primário. É claro que aqui ele falou carga, né? Mas ele não efetivamente aqui nesse circuito aqui de baixo, ele não colocou de fato a carga no primário, ela continuou aqui no secundário. Ó, ele falou a carga, mas quis dizer apenas essa carga aqui, como se diz, parasita, né? Uma carga aí do modelo mais real. Ele fez o que? Refletiu esses valores de reatância, né? De indutância, de reatância, né? Indutiva, e da resistência, jogou ou calculou o seu valor equivalente, né, em termos de potência, que eles podem trabalhar, seja potência ativa ou reativa, né, que eles vão dissipar ou né, lidar para o primário. Então, no ponto de vista da fonte, não houve nenhuma alteração. Então, podemos ver aqui que foi calculado aqui, ó, esse valor aqui, R, né, foi RS,
ao quadrado vezes RS foi o cálculo, né, relacionado à transferência, né, da resistência do secundário para o primário. Então, como vimos, para fazer isso, refletir, né, essa resistência do secundário para o primário, basta multiplicar pela relação de transformação ao quadrado ali, olha. Mas é claro, vocês sempre têm que fazer o cálculo mental, né? Para quê? Para perceber, se a tensão do primário for maior do que a do secundário, essa resistência tende a aumentar. Então, o A aqui tem que ser um fator maior do que 1. Então, se houver uma redução, você está fazendo a conta errada, né? Então, quando a tensão do primário for maior do que a do secundário, então, geralmente as impedâncias do secundário refletidas no primário, né, ou colocadas no primário, são maiores, lembrem-se disso. Por quê? Primeiro, se forem cargas resistivas, que nesse caso aqui vai dissipar a mesma potência, né? Porque vai ser uma corrente menor vezes um R maior, então, né, a corrente maior ao quadrado, claro, vezes um R maior vai dissipar a mesma potência que tivesse no secundário. Aqui, para eliminar de fato o transformador ideal do circuito, para resolver ele também facilmente, bastaria refletir também, né, a resistência da carga para o primário também, né, e aí sim o transformador poderia ser eliminado do circuito, porque ele ficaria apenas sozinho no secundário. Os seus terminais estariam curto-circuitados, porque não haveria resistência aqui. Entretanto, a corrente de curto-circuito seria limitada, obviamente, pela corrente do primário, né? Ficaria limitada, né? O primário não deixaria induzir um fluxo grande, né? Funcionaria quase como um equipamento de solda elétrica, né? Então, ele fez essa conta, refletiu, né, para o primário a resistência do secundário, RS, e também a indutância, RS. Então, ficou o R equivalente para o primário, né, o R aqui, RE, equivalente visto pelo primário, é igual ao RP, que já estava no primário, que é isso aqui, né, que já estava no primário, mais a resistência do secundário referida para o primário. Então, para isso, tem que multiplicar pela relação de transformação ao quadrado. Então, mais ao quadrado vezes RS. Aqui no diagrama, o autor não colocou, né, em forma de impedância. Se fosse impedância, tinha que colocar o J, né? O J aqui nas reatâncias, se fosse impedâncias. Lembrem-se disso. Aqui ele colocou apenas as reatâncias, mas para calcular mesmo, resolver o circuito, né, relativo a esse transformador, tem que colocar o J para transformar em impedâncias de fato. Aqui a reatância equivalente, já temos aqui a reatância LP, ou indutância, né, na verdade, a indutância LP no primário. Aqui ele não calculou. Esse LP está associado a uma reatância XP, claro, para calcular a reatância XP temos que calcular ômega vezes LP, né? Que aí calculamos a reatância relacionada ao LP, que é aqui o XP. E aqui do secundário temos o LS, né? Ele é referido para o primário, vai ficar a sua reatância como sendo A ao quadrado vezes XS. É claro que para efeito de cálculo temos que colocar o J, né, para transformar essas indutâncias em transformar em reatâncias, que por sua vez vão ser transformadas em impedâncias. E resulta no circuito equivalente simplificado na figura B abaixo. Então, observe que depois de calcular, né, os valores de reatâncias e resistências do secundário refletidos para o primário, né, que foi aqui o A ao quadrado
RS, que é a resistência do secundário refletido para o primário, e aqui A ao quadrado XS, que é a reatância do secundário refletido para o primário. Então, podemos agrupar, né, claro, as resistências, essas duas, e calcular a resistência equivalente, como vimos no slide anterior. Então, e também fazer o mesmo processo para a reatância, né? Então, temos aqui XP e aqui insere A ao quadrado XS, que é do secundário. Então, resulta aqui no X equivalente, né? Ou a reatância equivalente, que agrega, né, a reatância do primário e do secundário refletida no primário. Então, aqui temos então, um circuito bem mais simples, né, comparado ao outro aqui, né, inicialmente. Então, temos aqui a reflexão do circuito secundário para o lado do primário do transformador de núcleo de ferro. Vamos ainda aqui fazer uma observação que o autor aqui dá uma adiantada aqui, né? Adianta aqui a informação de que realmente a resistência de carga que está conectada nos terminais do secundário do transformador, ou os terminais secundário do transformador, né? É vista pelo primário como sendo A ao quadrado RL, né? Veja aqui, a resistência de entrada do transformador, ou seja, vista pelo primário do transformador, V, né, como a resistência da carga como vezes A ao quadrado, né? Veja aí que aqui o próximo passo poderia ser eliminar esse transformador ideal, né, e deixar apenas a resistência refletida, né, da carga RL para o primário. Lembrem-se disso, que é mais um passo de simplificação para resolver o circuito de fato do transformador, usando as leis básicas, né, as leis básicas dos circuitos elétricos, análise de malha, análise nodal, por exemplo. A tensão na carga pode ser obtida diretamente a partir do circuito visto aqui na figura B, abaixo, usando a regra dos divisores de tensão. Veja aqui, né, que ele está fazendo a regra do divisor de tensão, mas ele poderia, né, escrever diretamente do lado de cá, do lado esquerdo, né, a resistência RL, fazendo com que ela fosse refletida, né, aqui com esse valor A ao quadrado RL. Mas de qualquer forma ele escreve, né, a tensão aqui na carga vezes A é igual, no caso, a R de entrada, RI, ou seja, aqui ele já está de alguma forma refletindo essa resistência RL para o primário. Veja aqui, RI, que é a resistência da carga refletida para o primário, ou vista pelo primário do transformador, vezes a tensão da carga VG, aqui é o divisor de tensão, né, básico, dividido por a soma das resistências equivalentes, mais a resistência de entrada RI, aqui, já somou ela refletida para o primário, mais a reatância JXE, essa aqui, agora sim, ele colocou o J para transformar essa reatância em impedância. Então, ele agora substituiu, né, aqui ele passou dividindo o A, né, o A passou ele dividindo, ficou o A como esse A aqui, na verdade, vamos ver, nem sei se ele colocou corretamente esse A, né? Tem que testar aí se esse A está algebricamente correto nesse ponto, né? Mas de qualquer forma ele substituiu o RI pelo seu valor, que é A ao quadrado, que está aqui, vezes RL. Então substituindo, fica A ao quadrado aqui vezes RL. E aqui ele R ao quadrado vezes RL. E aqui tem o RI também, né? Aí substituiu também por A ao quadrado vezes RL. Então, não houve nenhuma alteração. Esse A aqui, né, ele a princípio
não apareceu dividindo, né? Então eu creio que ele digitou errado aqui, ó, autor, esse A aqui, ó. Veja que esse A aí é um A parasita aí que não deveria estar aí, provavelmente. Que não veio nenhuma alteração aqui algébrica, né? A existência desse A aí, ele sumiu desse passo de cima para o passo de baixo, né? Então, de qualquer forma, fica aqui, né, a expressão que fornece o valor da carga, tensão da carga do secundário, considerando vários, né, parâmetros aí de um transformador não ideal, ou seja, a tensão no secundário é reduzida em razão desses parâmetros aí, parâmetros que aproximam de um modelo ou de um transformador real, né, esse modelo aí mais complexo, mais completo. O circuito mostrado então na figura B também permite calcular a tensão do gerador, né, necessária para estabelecer uma certa tensão de carga, ou seja, aqui já trazemos uma visão de projetista, né? Então, baseando-se nos parâmetros, né, que aproximam o transformador de um transformador real, que é essa resistência equivalente aqui a essa reatância, né? Então, mas qual a tensão do primário, ou tem que escolher um TAP, por exemplo, do primário, né? Qual a tensão do primário para obter uma tensão, por exemplo, de 120 volts RMS no secundário exata, né? Para não chegar a uma tensão menor. Então, se eu projetar o transformador, eu tenho que levar em conta essa perda aí, né? Nas resistências, né? E nos fluxos magnéticos aí, nas indutâncias. Então, para isso é o problema inverso. Então, qual a tensão que eu devo aplicar no primário para que obtenha uma tensão exata que eu desejo, né, no secundário? Então, nessas condições, ou para um nível de carga, se a carga variar desde, né, alguns amperes, né, até a capacidade máxima do transformador, e ainda manter o transformador dentro do padrão, né, das normas. Então essa expressão aqui permite fazer isso. Então é porque, né, ela está em função da tensão na carga e a tensão da fonte. Lembre-se disso. As tensões nos elementos vistos na figura da direita, essa aqui, da direita, tem a relação fasorial indicada na figura A. Então, note que a corrente foi usada como referência, apenas como referência para traçar o diagrama fasorial, mas o diagrama fasorial aqui, o principal aqui é o diagrama fasorial das tensões. Então, a corrente I aqui, que ele não identifica qual corrente, provavelmente a corrente da fonte, né? Mas ele não fala se é IG ou I, mas provavelmente é a corrente da fonte. De qualquer forma, a corrente I, né, ela serviu como referência e foi adotado, né, o ângulo dela como 0 grau, no caso. Ou seja, as tensões nos elementos resistíveis estão em fase com essa corrente. Quanto à tensão do indutor, equivalente, né, aqui do X, do XE, relativa à reatância XE, né, está em 90 graus adiantada em relação à corrente. Então, a corrente está atrasada, né, obviamente, porque o indutor causa um atraso na corrente. Então, de qualquer forma, a corrente que serve apenas como referência, ela não entra, né, claro, no diagrama de queda de tensão relativa à lei de Kirchhoff das tensões, né, do diagrama aqui de tensões. Então ela é apenas, né, ela é colocada nesse diagrama apenas como referência, obviamente, né, mas está misturando corrente com tensões no mesmo diagrama. Não tem problema, mas não é obrigado a ter aqui uma relação né, quantitativa, apenas o angular aqui. De qualquer forma, ou somente, não precisa ter uma relação, né, pertinente em módulo, né, porque podem ter escalas diferentes a corrente para a tensão. Então, de qualquer forma, veja que aqui vai fechar o triângulo, né, fazendo a malha aqui no primário, fazendo a malha aqui, a lei de Kirchhoff, né, das tensões. Veja que, então, as quedas de tensão tem que ser igual à tensão da fonte.
aqui a queda de tensão, o primeiro componente somando aqui é AVL, agora faz sentido, né? Que a VL é a tensão que surge aqui, ó, na entrada do transformador ideal, que é, né, A vezes VL, é a tensão na carga refletida no primário. Então, para fazer esse cálculo da relação aí de transformação da tensão para o primário, então é A vezes VL realmente. Então, no slide anterior aí, que falamos de onde surgiu aquele A vezes L, na verdade, essa tensão é a mesma da corrente vezes a resistência vista pelo primário aqui, ó. Então faz sentido, né, que ela é a mesma, mas não foi usada essa parte aqui para calcular, né, a tensão, mas ela coincide realmente. Então a corrente do primário vezes RI, né, vai dar o mesmo AVL. Então, de qualquer forma, fica aqui o somatório das tensões, as quedas de tensões. Então, o primeiro componente aqui é esse aqui, vem lá da origem até aqui, que é o AVL. Soma com a tensão agora, o fasor aqui não parte da origem, né? O segundo fasor ele parte daqui mesmo, né? Ele parte aqui, que é resistivo também, então ele está em fase com a corrente, que é o I vezes o R equivalente, que é esse R equivalente aqui. E mais a tensão aqui, que está 90 graus, a tensão relacionada da corrente vezes o XE, né, que é a tensão relativa, né, ao reator aqui, a parte reativa, né, na verdade a parte reativa equivalente XE. Então a soma dessas tensões todas tem que ser igual à tensão da fonte, né, pela lei de Kirchhoff, das tensões aí na malha, que dá aqui justamente, né, o fasor da tensão da fonte. Então, por isso que, né, podemos desenhar dessa forma o diagrama fasorial, né, do circuito aqui de entrada dessa malha. Então, podemos ler aqui que a tensão do primário de um circuito, né, de acordo com a lei de Kirchhoff das tensões, como eu falei, é um fasor que é a soma de todas essas tensões, conforme a figura A, né? Então, conforme a figura A, essa constatação aqui desse diagrama é justamente, né, a aplicação da lei de Kirchhoff, ou Kirchhoff, né, das tensões, ou Kirch. Diagrama fasorial para o transformador, né, de núcleo de ferro, supondo, né, uma carga com fator de potência unitária, ou seja, apenas resistivo. Então, facilitou nosso cálculo aqui, porque aqui a carga é apenas resistiva. No caso de uma carga indutiva, né, aqui fosse uma carga indutiva, né, o diagrama fasorial aparece na figura B. Note que a tensão AVL, aqui AVL, está adiantada em relação à corrente I. Então, a tensão AVL está adiantada agora aqui com relação à corrente I, porque essa tensão aí, ela, né, é reflexo da tensão sobre uma carga indutiva do secundário. Aqui está RL, mas ele, né, quer dizer que é uma carga indutiva, não RL, né, o L aqui não indica indução, indica que é load, né, carga, resistência de carga, geralmente, né. Está adiantada em um ângulo igual ao fator de potência da carga. Então, esse ângulo aqui, né, é o ângulo do fator de potência da carga, veja aí, do secundário lá. O restante do diagrama é semelhante ao diagrama, né, que já vimos, né, para uma carga resistiva. A construção do diagrama fasorial para uma carga capacitiva fica a cargo do leitor aí como exercício, né? Então, basta, né, colocar aqui como referência a corrente, né, apenas para fins de referência. Então, agora, o primeiro fasor aqui, que é a tensão, a AVL, é desenhado. Depois colocamos, né, em série ou em fase com a corrente, na mesma direção da corrente, com ângulo de 0 grau, a tensão sobre o resistor equivalente, que é esse aqui. E depois falta apenas, né, aqui como carga a reatância, aqui equivalente, né, XE, que fica 90 graus aqui para cima,
porque indutância é J, né? Se é J, então é 90 graus, né? Pela teoria dos números complexos. E a soma total aí, né, desses fasores dá a tensão da fonte aqui, obviamente, né? Contrapondo, né, todas as direções dos outros fasores que estão no sentido anti-horário. Pode-se dizer no anti-horário, fechando anti-horariamente. Os efeitos de RE e XE, ou seja, da resistência equivalente aqui e da reatância equivalente, referidas a uma parte dela do secundário para o primário, sobre o valor da tensão do gerador para um dado valor de tensão de carga que desejamos, por exemplo, manter constante ou, né, que fique dentro de um dado valor, se torna óbvios a partir da análise, né, da equação ao lado dessa aqui, que já deduzimos, né, e da figura dos fasores abaixo. Então, aqui para duas situações. A primeira situação, como vimos, é quando a carga é resistiva, RL aqui é resistiva, e quando a carga tem aqui uma indutância, né, faz essa alteração no diagrama de fasores. Quanto maior o valor da resistência, né, equivalente ou da reatância equivalente que aparece na equação aqui, né, maior tem de ser o valor da tensão de entrada do gerador para o quê? Obter a mesma tensão aplicada à carga. Ou seja, esses valores de RE, por exemplo, o RE ele aumenta quando o condutor que é construído o transformador, os condutores, né, que são constituídas as bobinas são muito finos, por exemplo, né, subdimensionados, ou poderia ser mais espessos, né? Então, quanto mais finos, né, maior a resistência. Então, maior tem que ser a tensão na entrada, né? Na entrada aqui, para quê? Para obter a mesma tensão desejada na saída. Então, esses aspectos construtivos vão afetar, né, a tensão que chega na carga. Então, quanto pior feito o transformador, quanto mais mal feito for o transformador, ou seja, parâmetros ruins, né, cabos finos, por exemplo, acoplamento ruim, ou seja, o núcleo é feito por um material ruim, péssima qualidade, o aço ruim, então pior vai ser, né, a tensão que chega no secundário. Então, por exemplo, o exemplo aqui de resistência equivalente e indutância equivalente igual a zero, a relação entre a tensão da saída, né, da carga e a tensão da fonte é igual à relação de espiras aqui, ou seja, se transforma num transformador ideal, obviamente, né? Vamos a um exemplo, o exemplo 7. Dado o transformador cujo circuito equivalente aparece na figura abaixo. Então, para a letra A, determine a resistência equivalente e a reatância equivalente, né? Claro, vistas pelo primário. Então, letra B, determine os módulos das tensões da tensão de carga, VL, que está aqui na carga, sobre a carga, e a tensão da fonte, aqui, VG. Letra C, determine o módulo da tensão VG para que o módulo da carga seja o mesmo que o item B. Se, no caso, a resistência equivalente e a reatância equivalente valham, né, 0 ohm. Compare com o valor calculado no item B. Então, observe aqui o transformador. Ele é constituído, claro, por um transformador ideal aqui no centro, uma relação aqui 2 para 1. Temos a corrente de entrada aqui do primário de 10 amperes, ângulo zero. Aqui uma resistência do primário de 1 ohm e a resistência, uma reatância do primário de 2 ohms, já é a reatância, né? Aqui uma reatância do secundário de 2 ohms e uma reatância, uma resistência do secundário de 1 ohm e uma carga, né, de 60 ohms alimentada por esse sistema.
Vamos à solução ou às soluções. Então, letra A, determine, repetindo a pergunta, né, a resistência equivalente e a reatância equivalente, né, refletidos para o primário. Então, o RE é o RP mais aqui A ao quadrado vezes a resistência do secundário aqui, RS. O RP aqui é 1 ohm, né, e a resistência do secundário refletida para o primário multiplica pela relação de transformação, que no caso é 2 para 1, então multiplica, né, 2 ao quadrado, aqui 2 para 1, está escrito aqui no meio, vezes a resistência RS, né, do secundário. Então, somando isso, esses valores, a resistência equivalente vista pelo primário é de 5 ohms. É claro que ele não refletiu a carga ainda, né? Não houve a necessidade aqui de refletir o valor da carga para o primário. Para a pergunta aqui, né? Pelo menos para essa pergunta. A reatância equivalente, aqui XE é igual a XP, que já está no primário, que é essa aqui, de 2 ohms, que está escrita aqui, mais a reatância do secundário refletida para o primário, para refletir a reatância do secundário para o primário, de 2 ohms, basta, né, multiplicar o quadrado aqui, né, pelo quadrado da relação de transformação. Então, fica 2 ao quadrado vezes 2. Então, 2 ao quadrado vezes 2 dá 8, mais 2 dá 10 ohms de reatância, né, equivalente no caso. Letra B. Letra B pergunta, né, para determinar os modos das tensões de carga VL e a tensão da fonte VG. Aqui no caso, agora sim, né, o autor observa o circuito agora, que ele refletiu agora a tensão, a resistência, né, da carga para o primário, veja, e eliminou o transformador, veja, cadê o transformador? Sumiu. Então, ele escreveu a partir, né, do item A, aqui a resistência equivalente de 5 ohms e a reatância equivalente também, né, de 10 ohms. Como estava no exercício anunciado aqui, a corrente era de 10 amperes ângulo zero, e queremos saber qual é essa tensão aqui da carga, né, da fonte VG. E aqui a tensão, a resistência da carga refletida para o primário, ou levada para o primário, aqui é A ao quadrado vezes RL. Então, é 4, que é a relação de transformação, né, vezes 60, que dá 240 ohms. Agora ficou um circuito trivial, né, de criança, aqui, né, que basta aplicar a lei de Ohm aqui, ou, né, a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha, né. Então, o circuito equivalente transformador aparece aqui nessa figura. Podemos calcular a tensão sobre aqui esse valor aqui, né, sobre o primário, né, do transformador, que é o AVL, né, que é a mesma coisa da corrente vezes a corrente vezes a resistência, né, da carga refletida para o primário. Então, fica 10 amperes vezes 240 ohms, que está escrito aqui, vai dar 2.400 volts de tensão, né, de tensão aí de entrada do transformador, né, na entrada do transformador, a entrada do transformador ideal, não na entrada, né, de RE e XE, que é justamente VG, né, não confunda as duas coisas. Então, assim, podemos calcular agora, né, a tensão sobre a carga. Tensão sobre a carga, como aqui AVL é igual a 2040, é 2400, então basta dividir pela relação de transformação que vamos obter a tensão sobre a carga. Então, a tensão sobre a carga fica 2400 dividido por A, então dividido por 2, que é a relação de transformação, que dá uma tensão de 1.200 volts sobre a carga. Agora, podemos calcular pela lei de Ohm aí, né, ou lei de Kirchhoff das tensões, o valor da tensão da fonte VG,
né? Então a tensão da fonte VG é a corrente IP, que é a corrente aqui do primário, de 10 amperes ângulo zero, vezes a soma, né, de todas as impedâncias do circuito do primário. Aí, então fica R equivalente de 5 ohms, que está aqui, A ao quadrado vezes a R de carga, né, que dá os 240 ohms aqui, e a reatância, não podemos esquecer do J. Se esqueceu do J, já errou, porque aqui é a reatância indutiva. Então, J vezes 10, ou J10 ohms. Fazendo, né, a multiplicação aqui, agora virou um número complexo, né? É um número complexo, ou um fasor, né? Que vai dar qual valor? Aqui na forma retangular, multiplicando deu 2.450 volts mais J100, ou seja, aqui na forma retangular. Na forma polar, deu 2.452,04 volts de módulo e ângulo de apenas 2,34 graus, ou seja, essas reatâncias aí, né, parasitas, né, que existe no transformador real, causou um atraso aí, né, na tensão ou adiantamento da tensão, né? A tensão da carga da fonte ficou adiantada em 2,34 graus com relação à corrente. A corrente fica atrasada, né? Então a corrente atrasa. Então essa tensão da fonte está adiantada em 2,34 graus, se a corrente for 0 grau, né? Então a corrente está atrasada com relação à tensão. Letra C. Determine o módulo da tensão da fonte, VG aqui, para que o módulo da tensão, né, da carga seja o mesmo que no item B. Ou seja, no caso, né, se a resistência RE equivalente e a reatância equivalente forem, né, 0 ohm, e compare com o valor do item B. Então, para agora RE e XC igual a 0, né, temos agora que a tensão do gerador é igual a AVL, ou seja, vai estar aplicado diretamente aqui, né, diretamente o gerador vai estar aplicado, né, ou a fonte vai estar aplicada diretamente ao primário do transformador, né, sem essas resistências aqui, né, e nem essa reatância equivalente. Então, vai estar aplicado diretamente, então vai dar o valor de 2 vezes 1.200 volts. Então, para obter os 1.200 volts no secundário, né, qual o valor que tem que ser a tensão do primário? Então, deu o valor de 2.400 volts. Portanto, é necessário aumentar a tensão, né, do gerador em 52,04 volts, devido à existência, né, da resistência equivalente e do X equivalente, ou seja, dessas resistências que levam em conta, né, de fato, a resistência interna das bobinas, né, e outros parâmetros aí de reatância. Para obter a mesma tensão, veja que no item anterior, a tensão obtida lá foi de 1.200, aqui ó, eu repliquei aqui, né, 1.200 volts, né, no secundário. Mas para isso o primário tinha que ser, né, de quanto? Foi de 2.452 volts. Uma diferença de 52 volts, né? Obviamente 52 volts a mais é necessário, né, quando tem, né, quando tem essas reatâncias aí com o modelo mais próximo ao modelo real do transformador. E se não tivesse, né, esses elementos aí, precisaríamos apenas de, né, aqui apenas de 2.400 volts no primário aqui da fonte para atingir os 1.200 volts no secundário. Essa é a conclusão. Então vamos falar de outro assunto importante, que é o efeito da frequência, né, sobre o transformador. É como se fosse, né, uma análise de frequência lá do diagrama de Bode, né, que vimos no capítulo anterior.
Então, para certas faixas de frequência, né, o efeito de alguns parâmetros do circuito equivalente do transformador com o núcleo de ferro, mostrado na figura abaixo, lembra daquele modelo bem complexo, né, com vários parâmetros, né, não deve ser ignorado. Como é conveniente considerar separado nas regiões, por exemplo, de baixa frequência, média frequência e alta frequência. Então, para fazer uma análise assim rápida, né, considerando apenas frequências baixas, médias e altas. É claro que poderia fazer o cálculo para todas as frequências, ou para discretizando a frequência em valores próximos, né, com inúmeras simulações computacionais ou cálculos manualmente, né, chegaríamos no mesmo resultado considerando todos os parâmetros, né, aqui normalmente, sem fazer essas hipóteses simplificadoras, né, apenas para baixas, médias e altas frequências. Então, os circuitos equivalentes são agora apresentados e rapidamente analisados. Para a região de baixa frequência, a reatância em série 2π vezes F vezes L do fluxo residual do primário e do secundário pode ser ignorada, já que seu módulo é pequeno. Então, podemos ignorar a reatância relacionada a LP e LS, porque, né, o cálculo é proporcional à frequência. Se a frequência é praticamente zero ou próximo das regiões de baixa frequência, então o seu valor é pequeno, né? Entretanto, a indutância de magnetização, essa aqui, LM, tem de ser incluída, pois está em paralelo com o circuito secundário refletido. E pequenas impedâncias em paralelo podem ter uma grande influência, porque em paralelo, né, a impedância em paralelo domina, né, o cálculo do equivalente em paralelo, né, que é o produto pela soma. O circuito equivalente resultante para um transformador em baixas frequências, ou seja, operando em baixas frequências, é mostrado na figura A aqui. Aqui é um modelo equivalente, né, para o transformador em baixas frequências. À medida que a frequência diminui, a reatância associada à indutância de magnetização também diminui, causando uma diminuição da tensão no secundário. Então, para a frequência, por exemplo, de 0 Hz, LM, que é essa indutância aqui, se comporta como um curto-circuito. E se é um curto-circuito, então a tensão, né, no secundário, que pode aparecer aqui, no secundário é zero. Ou aqui no modelo, né, podemos analisar no modelo também a mesma coisa. Porque para baixa frequência toda a corrente, né, vai passar por aqui, porque vira um curto-circuito. Ou seja, em baixa frequência, obviamente, como sabemos, que o fluxo né, no secundário se torna corrente contínua, né, e corrente contínua não gera variação no fluxo no secundário. Então, a derivada desse fluxo, né, concatenado no secundário é zero, né, a derivada do fluxo é zero, logo a tensão induzida no secundário é zero. Então, faz sentido, né, essa análise. Então, observe que para esse modelo aqui de baixa frequência, como vimos, né, para frequências baixas, a indutância LP aqui do primário é eliminada, então ela não aparece aqui no modelo, né, simplificado. A indutância também, LS também não aparece, aqui não aparece, do secundário refletida para o primário. Aparece a resistência, né, aqui do secundário refletida aqui para o primário. E aparece aqui, claro, a carga refletida para o primário. E os capacitores também não aparecem, né, aqui no modelo de de baixa frequência, e nem a do primário nem a do secundário, essas capacitâncias aqui. E nem essa capacitância aqui, CW. Então, observe, né, que o circuito aqui é equivalente para baixas frequências. É claro que isso aqui é um modelo simplificado, né, que o erro vai aumentando
à medida que a frequência vai aumentando, né, até chegar em médias frequências. Com o aumento da frequência, a reatância de magnetização LM se torna tão grande em comparação com a impedância refletida, né, do secundário, que pode ser desprezada. Então, quando aumenta a frequência para, né, níveis intermediários, então essa indutância aqui pode ser eliminada, né, do modelo, essa indutância LM. O circuito equivalente refletido para as frequências médias agora é mostrado na figura aqui B, para frequências médias. Note a ausência agora de elementos reativos, o que faz com que as tensões do gerador e da carga estejam em fase praticamente, quase sem defasagem angular, ou seja, as capacitâncias e indutâncias também, né, se anulam, a reatância capacitiva e indutiva, então o circuito fica praticamente resistivo. Então são eliminados os capacitores, né, o capacitor é eliminado, eliminada a indutância aqui de magnetização, a indutância aqui de dispersão, né, aqui, e essa outra do secundário também, o capacitor também, e essa capacitância, ficando apenas aqui a resistência do primário, aqui no modelo para médias frequências, a resistência do secundário refletida para o primário, por isso tem o A ao quadrado, né, que é a relação de transformação ao quadrado, a carga refletida para o primário também, com a A ao quadrado aqui, né, e a resistência RC, que é relativa, né, às perdas por correntes circulantes no núcleo ou perdas, né, de magnetização lá no núcleo, correntes de Eddy ou Foucault, né, Foucault. Então é isso, esse é o modelo para médias frequências. Em frequências mais altas, agora vamos para o modelo de altas frequências, os elementos capacitivos e as reatâncias do primário e do secundário, devido ao fluxo residual, têm de ser considerados como mostra a figura ao lado. Então agora para altas frequências, né, temos que manter a reatância do primário, XP, relativa à indutância aqui do primário. Temos que manter a reatância do secundário aqui refletida para o primário, que é o LS. Então, para refletir, temos que multiplicar por A ao quadrado, que é a relação de transformação do transformador. E temos que refletir, né, a resistência também do secundário para o primário. E aqui refletimos também a resistência da carga, né, ou a carga para o primário, usando a relação de transformação do transformador ao quadrado. E aqui, claro, apenas reescrevemos o valor da resistência do primário. Então, para fins de discussão dos efeitos da capacitância CW e a capacitância do secundário, são representados como um capacitor concentrado C no circuito refletido, visto na figura aqui ao lado, apenas uma capacitância C, para levar em conta os efeitos capacitivos aí, né, dessas capacitâncias parasitas aí. CP não aparece, pois o efeito de C é predominante, então o efeito de C é maior do que o efeito de CP que aparece aqui. Então, por isso, foi deixada apenas essa capacitância C, que, né, serve para modelar o transformador funcionando em altas frequências. À medida que a frequência aumenta, a reatância capacitiva, que pode ser calculada por essa fórmula, né, XC é igual a 1 sobre 2π vezes F vezes C, diminui até o ponto em que tende a um curto-circuito no capacitor C. Então aqui tende a causar um curto-circuito
para altas frequências, né? E no secundário, o circuito secundário do transformador faz VL diminuir de valor. Então a tensão que surge aqui no secundário tende a diminuir de valor em razão, né, do curto-circuito aqui, a tendência em se tornar um curto-circuito quando a frequência aumenta, né? Então a tensão aqui no secundário se torna baixa. Então, para frequências elevadas, a tensão no secundário também diminui, né? Então, a curva de resposta em frequência típica de um transformador de núcleo de ferro aparece na figura abaixo. Então, podemos observar aqui que a escala é uma escala logarítmica, né? Então, aqui é um gráfico log, semilog, né? Então, aqui a tensão no secundário, né? Para uma tensão aplicada constante no gerador ou no primário. Então, observamos aqui que nas regiões de baixa frequência, devido à indutância aqui Lm de magnetização, tende a um valor ser baixo, né? A tensão do secundário tende a ser baixo, né? Aqui em frequências intermediárias, né? Região aqui intermediária, a região de resposta praticamente plana, né? A tensão que chega no secundário varia muito pouco em função da frequência. Aqui dá um aumento antes de chegar num valor, né, descendente em razão da capacitância C para altas frequências. Então, assim que se comporta um transformador, né, que for funcionar em frequências variadas, né, o efeito, né, dos componentes de alta frequência, os componentes harmônicos de alta frequência, né. Então, podemos destacar aqui 3 pontos importantes, né, desta curva da tensão da carga de um transformador em função da frequência. Então, para as regiões de alta e baixa frequências, o principal elemento responsável pela atenuação é indicado, ou seja, aqui está indicado o elemento responsável, aqui nesse caso, a atenuação, né, da tensão do secundário. O elemento que causa isso é a indutância, né, aqui Lm. O pico que aparece na região de alta frequência é devido ao circuito ressonante em série, formado pelos elementos indutivos e capacitivos do circuito equivalente. Então, nessa região aqui, pode haver, né, um ponto de ressonância, onde a reatância capacitiva, né, é igual à reatância indutiva e as duas se cancelam, né, e no caso ocorre uma máxima transferência de potência, né, para o transformador nessas frequências. Na região de pico, o circuito ressonante em série está em seu estado de sintonia ou ressonância, ou bem próximo a ele. E aqui o elemento que causa, né, a queda de tensão é o elemento, a capacitância C para altas frequências, né? Nesta subseção, vamos falar sobre conexão em série de indutores mutuamente acoplados. Então, na aula 11, lá da disciplina de Circuitos Elétricos 1, que utilizou esse mesmo livro, né, do Boylestad, vimos que a indutância equivalente de indutores em série é igual à soma das indutâncias. Quando dois indutores estão conectados em série, e também estão mutuamente acoplados, como mostra aqui na figura A, ao lado, é preciso incluir o termo relativo à indutância mútua. Aqui temos, né, um termo chamado M, aqui, que é relativo à indutância mútua entre os dois indutores. Normalmente, esses indutores, né, o fluxo magnético de um chega, né, ao outro e vice-versa. Né? Quando um gera um fluxo magnético, um chega no outro de alguma forma, por algum caminho magnético. Pode ser pelo ar, pelo vácuo, pode ser também através de um material ferromagnético. Assim, alterando assim a indutância equivalente da combinação em série dos indutores. Então, agora a soma
dos indutores, visto pela fonte, não é apenas somar, né, a indutância L1 mais L2. Por quê? Porque existe uma indutância mútua entre os dois elementos, né? Então a soma não é direta. Aqui está a representação, né? Indutores mutuamente acoplados conectados em série. Então estão conectados aqui em série, né, em um circuito elétrico. E aqui o núcleo é de ferro, né, que aumenta o fator, né, de acoplamento, o coeficiente de acoplamento dos dois indutores. A figura B, que é essa aqui, mostra como pode ser feita a ligação entre os indutores. Embora a figura mostre um núcleo de ferro, as equações que aparecem a seguir são válidas para dois indutores mutuamente acoplados, qualquer que seja o valor, né, do coeficiente de acoplamento K. Então, tanto faz, né, se eles estão mutuamente acoplados no ar, no vácuo, né, não importa. Não importa isso. Quando nos referimos à tensão induzida no indutor L1 ou L2, devido a uma variação do fluxo no indutor L2, ou no caso for L1, respectivamente, né, a indutância mútua é representada como sendo M12. Então aqui temos a indutância mútua, né, que é representada aqui no caso M12. E tem um mais aqui que vamos descobrir por que M12 aqui. Então, essa notação de duplo índice é particularmente importante nos casos em que existem dois ou mais indutores envolvidos. Então, pode ser uma notação 1, 2, né, 1, 3, M12, M13 ou M14, né, quando tem vários indutores mutuamente acoplados, né, enrolados no mesmo núcleo, né, ou próximos o suficiente, né, para haver um acoplamento magnético. É claro que aqui podemos notar que dependendo da forma como é enrolado, né, aqui se é horário ou anti-horário, né, cada um dos indutores, se dependendo da forma como é enrolado, pode surgir uma tensão nos terminais somando, né, ou subtraindo dos dois. Então pode estar para o mesmo lado a tensão ou pode estar, né, de forma contrária à tensão. Então subtrai a tensão que surge sobre os indutores, né, aqui nos terminais dos indutores, pode somar ou subtrair, o que é né, um efeito interessante. Isso vai depender, né, claro, dos fluxos internos aqui, né, e o de acoplamento de cada um dos indutores. Pode ser um fluxo subtrativo ou aditivo, né? Porque o fluxo de um pode tentar destruir o fluxo do outro, o que é interessante se o enrolamento for ao contrário, por exemplo, né? Dependendo, pode aditivar ou subtrair. Por causa da existência da indutância mútua, a tensão induzida, aqui E1, por exemplo, E1 aqui, né, é o resultado das contribuições devido à autoindutância L1 e à indutância mútua M12, né, e devido à corrente que passa lá no outro indutor. É claro, né? Como aqui eles estão em série o circuito, né? Claro que a corrente I1 é igual à corrente I2, né? Então, a tensão, por exemplo, que surge a tensão no primeiro indutor, no L1, tensão E1, é igual aqui à primeira equação, L1 vezes a derivada, né, da corrente I1 mais M12 vezes a derivada da corrente 2. Então, essa é a tensão que vai surgir aqui, no caso, né, sobre o primeiro indutor E1. Aqui temos que olhar, né, o sentido de enrolamento do indutor. Nesse aqui não é possível ver, né, porque os indutores, a princípio, estão desenhados da mesma forma, né? Então não dá para saber. Apenas as notações aqui que vão indicar o sentido de enrolamento verdadeiro, né? Então, de qualquer forma, aqui podemos notar que os dois enrolamentos aqui estão no mesmo sentido, né? A espiral assim
anti-horária, né, pode-se dizer, a espiral anti-horária, girando anti-horário nos dois indutores estão conectados. Então, o fluxo gerado depende da regra da mão direita. Então, se a corrente vem para cá, né, se a corrente está nesse sentido, realmente o fluxo vai estar nesse sentido. Agora, se o fluxo está nesse sentido, o que vai causar no outro indutor? Né? Um aumento de fluxo no segundo indutor, nesse sentido, vai gerar um fluxo contrário. O aumento de fluxo devido ao indutor primário vai gerar uma corrente no sentido contrário ao aumento de fluxo. Então, temos que fazer a regra, né, da mão direita aí para fazer essa análise. Então, entretanto, como a corrente I1 é igual a I2, que é igual a corrente I1, podemos escrever a equação dessa forma. Né? Então, esse primeiro termo da derivada aqui e o segundo aqui da derivada, podemos colocar na mesma derivada, né? DI, DT, porque estão em série. Então, basta somar as indutâncias, né? L1 mais a indutância mútua 1, 2, que podemos obter a tensão no indutor. De forma similar, né, para o indutor 2, ocorre, né, a mesma soma da indutância L2 mais agora a indutância mútua 1, 2. Então, para o segundo indutor é a mesma coisa, né? Para o segundo indutor basta aplicar a mesma, né, lógica. No caso da conexão em série, a tensão total induzida na associação de indutores em série, representado por ET, é dado por... Então, ET é igual a E1 mais E2. Por quê? Porque aqui está em série, que temos E1, e aqui vamos somar com E2 com a mesma polaridade, né? Então, eles estão no mesmo sentido, as tensões estão no mesmo sentido, então fica... podemos reescrever os valores ou as expressões de E1 e E2, né, que vimos no slide anterior dessa forma. Né? Então, temos aqui a indutância L1 vezes M12 vezes a derivada da corrente, e aqui, né, a expressão de E2, que é L2 mais M12, que é a indutância mútua. Então, podemos rearranjar, né? Todos estão em função, tem o mesmo fator comum aqui, que é a derivada da corrente. Então, podemos escrever, né, toda a expressão juntas aqui. Então, fica a tensão total é igual à soma, né, das indutâncias L1 e L2 mais duas vezes a indutâncias M1, 2, né, aparece duas vezes a derivada da corrente. Então, essa tensão total que surge sobre os indutores. Então, no final, a indutância total efetiva, né, é a soma da indutância L1 mais L2, mais duas vezes a indutância mútua entre os dois indutores, ou seja, a fonte, né, vai detectar esse indutor com essa diferença, né, não é apenas a soma de L1 mais L2, mas tem essa parcela extra aqui devido ao acoplamento magnético entre os dois. Então, aparentemente, né, aumenta a indutância, dependendo da forma como estão enrolados esses indutores. Né? Se um tiver, né, enrolado de forma contrária ao do outro, aí aqui não vai somar, né, não vai ser aditivo, vai ser subtrativo provavelmente. Então, a indutância total, né, quando eles estão aí acoplados de forma aditiva, aqui LT mais, por isso tem esse maisinho, né, é calculado dessa forma e é dada, né, pela unidade em henries, que é a unidade H. O índice mais, né, foi incluído para indicar que os termos de indutância mútua têm sinal positivo e devem ser somados aos valores das autoindutâncias para determinar a indutância total calculada. Se os indutores forem enrolados, como mostra a figura aqui abaixo,
com os fluxos φ1 e φ2, agora aqui temos o fluxo φ1 aqui, e o φ2 em sentidos contrários, vejam aí, em oposição. As tensões induzidas pelo efeito de indutância mútua terão a polaridade contrária das tensões induzidas pelo efeito de autoindutância, e a indutância total será dada por... Então, aqui o efeito é contrário, ele não explica muito bem, claro, né? A regra da mão direita aqui, dos fluxos, essa interação, ele apenas aqui dá, né? Mas sabemos que a razão é essa. Então, aqui agora mostra que a indutância mútua entre os dois indutores é subtrativa, então aqui está M12 e o menos aqui. Então, a indutância total é dada por essa expressão agora. Então, a indutância total, aqui LT menos, indica né, que estão com polaridade contrária. Então, L1 mais L2 menos 2 vezes a indutância mútua entre, né, os indutores 1 e 2. E a unidade é o Henrys, H. Então, esses são indutâncias, né, mutuamente aí acopladas, entretanto, conectadas de forma, né, a ter uma polaridade contrária, ou seja, tem uma indutância mútua negativa. De acordo com as equações ao lado, como vimos, né, que obtivemos para a indutância aditiva e subtrativa, né, a indutância mútua pode ser então calculada dessa forma. Então, somando essas duas equações aqui, ou subtraindo, na verdade, né, subtraindo uma pela outra, podemos subtrair. Então, se subtrairmos, vai cortar L1, vai cortar com L2, né? Subtrair o lado direito com o lado direito, o lado esquerdo com o lado esquerdo, obviamente. E vai cortar também aqui L2, vai cortar com L2. E aqui, né, menos M2, menos 2 vezes M12, menos 2 vezes M12 vai ficar menos 4 M12, né? E do outro lado vai ficar LT menos LT mais. Então, podemos agora isolar o valor de M12. Isolando o valor de M12 nessa expressão, vamos obter essa expressão aqui, obviamente, que vai ficar M12 é igual a 1/4, né, vezes a diferença entre a indutância aqui total aditiva menos a indutância total subtrativa. Então, a equação acima é muito eficaz no cálculo da indutância mútua. Então, podemos calcular a indutância mútua entre os indutores, né, apenas mudando as conexões dos terminais, né, aqui, para fazer com que eles fiquem conectados de forma aditiva ou subtrativa. Então, é um ensaio de laboratório aí muito importante para determinar a indutância mútua, né, dos indutores. Então, é um método muito eficaz para o cálculo da indutância mútua entre dois indutores. Ela afirma que a indutância mútua é igual a 1/4 da diferença entre as indutâncias totais, né, com o efeito mútuo positivo ou negativo. Então, esse é um bom experimento laboratorial, né, que podemos fazer eventualmente, né, fazendo esse arranjo aqui, né, e o anterior, né, onde podemos obter uma forma aditiva ou subtrativa. De acordo com o que foi estudado até aqui, é evidente que a indutância mútua afeta diretamente a tensão induzida em um indutor, já que afeta a sua indutância. Uma análise adicional revela que o sinal do termo associado ao acoplamento mútuo é o mesmo para os dois indutores envolvidos. No caso de LT+, né, ou a indutância total mais ou aditiva, ambos são positivos.
e no caso LT- ou subtrativo, ambos são negativos. Nos diagramas de circuitos, nos quais seria pouco prático indicar os sentidos dos enrolamentos e o percurso do fluxo magnético, né, utiliza-se o código de pontos para mostrar se os termos de indutância mútua são positivos ou negativos. Então aqui indicamos aqui, né, o menos para indicar que são, né, indutâncias mútuas aí negativas, né, ou aqui mesmo, né, na expressão da equação. O uso da convenção dos pontos é mostrado na figura abaixo, para os indutores em série, mostrados nas figuras ao lado, né, que já vimos anteriormente. Então, aqui para aditivo e aqui para subtrativo, né, as conexões elétricas, né, de forma a fazer com que os indutores se interajam entre si de forma aditiva ou subtrativa. Então, para o primeiro caso, aqui temos a forma de representar com ponto. A forma do ponto, né, como é dito, é meio confusa, né? Porque aqui a corrente está entrando no ponto. Aqui está entrando no ponto, certo? Falar que está entrando no ponto é uma terminologia meio confusa, porque se a corrente entra no ponto, ela sai do ponto, porque não tem como ela entrar sem sair. Mas o que quer dizer, na verdade, é o seguinte: aqui a corrente entra no terminal marcado com ponto. Então, ela entrou no terminal do indutor marcado com ponto. Aqui, ela entrou também né, no terminal marcado com ponto. Embora que esse símbolo aqui não é o símbolo necessariamente da corrente, né? Ele esteja saindo do ponto, né? Olha lá, o ponto, ele está saindo do ponto. Mas o que queremos dizer é que a corrente entrou no terminal marcado com ponto. Essa é a terminologia certa, né? Aqui, entrou no terminal marcado com ponto. E aqui, saiu do terminal marcado com ponto. Porque a seta aqui, né, parece que ela está entrando no ponto. Então, né, entrando no ponto. A setinha está entrando no ponto, está atingindo o ponto. Mas não é isso que quer dizer, né? Quer dizer que está saindo do terminal do indutor marcado com ponto. O terminal marcado com ponto. Entenderam? Essa é a convenção correta, né? Se as correntes nos dois indutores mutuamente acoplados entram ou saem pelo terminal assinalado com um ponto, enquanto passa pelo indutor, o termo associado à indutância mútua é positiva, como ilustra a figura A, né? Aqui abaixo. Então, entram, os dois têm que entrar, aqui no caso os dois entraram, esse entrou e esse também entrou no terminal marcado com ponto, então concluímos que né, estão acoplados, né, positivamente. Agora, os dois têm que entrar, os dois sair, né? Então, aqui os dois estão entrando. Por quê? Porque pode sair quando o ciclo da onda, né, está, né, no ciclo negativo, né, numa onda senoidal. Então, aqui instantaneamente já está entrando, mas no semiciclo da onda negativa, as duas vão sair. Então, quando esse que estiver saindo do ponto, esse aqui também vai estar saindo do ponto. Então, por isso que ele fala, né, quando ambos entram ou saem simultaneamente, né? Agora, se a corrente em um dos indutores sai, em um dos indutores sai pelo terminal assinalado com um ponto, e o outro indutor, a corrente entra no terminal assinalado, aqui, ó, esse aqui está entrando no terminal assinalado com um ponto, e esse aqui está saindo do terminal assinalado pelo ponto. Então, o termo associado à indutância mútua é negativo, então é subtrativo. A figura A, aqui, então aqui temos uma figura A, ó, ela é grande, ela vem daqui até aqui, ó. Mostra
algumas possibilidades para o acoplamento mútuo. Ou seja, mostra as 4 combinações possíveis, né, em um transformador. O sinal de M está indicado abaixo de cada ilustração. Ao determinar o sinal, é importante verificar em que terminal do enrolamento está entrando a corrente. Então, observamos aqui. Então, aqui está entrando a corrente no ponto. Aqui está entrando a corrente no ponto. Então, aqui o sinal, né, de M é positivo. Aqui a corrente, vamos ali para o outro, né, tipo de transformador. Para esse aqui, a corrente está entrando no ponto. Aqui está entrando no ponto, só que pelo lado de baixo também. Então, resultou em um M positivo. Os dois estão entrando no ponto, né? Só que um está de forma inversa, é um transformador, né, com polaridade contrária. Né? Tem que ter cuidado aí quando forem operar em paralelo com outro transformador, né? Mesmo monofásico. Agora, o outro caso aqui uma corrente entra pelo ponto, certo? E a outra corrente aqui agora sai pelo ponto. Então, essa seta está indicando o sentido da corrente, né? Se uma entra pelo ponto, a outra sai pelo terminal assinalado com um ponto, então aqui é negativo. Agora, o outro caso aqui um entra pelo ponto, né? E aqui sai pelo ponto do terminal marcado com ponto, né? Sai pelo terminal marcado com ponto. Então, portanto, aqui o acoplamento, né, a indutância mútua é negativa, certo? Então, aqui está a definição, né, do sinal de M para os enrolamentos mutuamente acoplados de transformadores. Na figura B, ou seja, essa aqui, né, essa que está sozinha aqui, uma das correntes foi indicada do lado de fora de um dos enrolamentos e a outra sobre o outro enrolamento. Então, uma foi indicada aqui pelo lado de fora, né, e a outra sobre o enrolamento. À primeira vista, poderia parecer que o sinal de M é positivo, já que as duas correntes estão se dirigindo para um ponto. Aí, ó, para um ponto, estão se dirigindo para um ponto. Mas a corrente, através do enrolamento da esquerda, está saindo do ponto. Portanto, o sinal de M é negativo. Então, aqui está o da direita, né? O enrolamento da direita, não da esquerda, né? Então, essa aqui está saindo do ponto. Olha, está saindo do ponto. E esse aqui está entrando no ponto. Então, o enrolamento da esquerda está da direita, né? Está saindo do ponto, na verdade, né? Então, não vamos confundir as coisas. Então, eu creio que ele se enganou aí. Façam a reflexão aí vocês mesmos. A convenção do ponto também revela a polaridade da tensão induzida no enrolamento mutuamente acoplado. Se o sentido de referência para a corrente é tal que a corrente entra no enrolamento pelo terminal assinalado por um ponto, a tensão induzida é positiva neste terminal. Nas duas primeiras ilustrações vistas na figura A, essas duas aqui, a tensão é positiva nos terminais assinalados por pontos. Então, a corrente entra aqui a tensão positiva. Aqui a corrente entra aqui, né, pelo esse ponto, então aqui a tensão é positiva e aqui é negativa. Aqui a tensão é positiva, a corrente entra nesse ponto, né? E aqui a tensão é positiva embaixo. Veja que o transformador, a polaridade, né, é contrária, né, 180 graus aí. E a corrente entra por esse ponto. A tensão é positiva nos terminais assinalados por pontos. Então, podemos observar isso aí, né?
Na terceira ilustração, nesta aqui, a tensão é negativa no terminal assinalado por um ponto no enrolamento da direita, já que a corrente sai do enrolamento por este terminal, mas é positiva naquele assinalado por um ponto do enrolamento da esquerda. Então, observe, então, se entra por aqui a corrente, então é claro que a força contra a eletromotriz gera uma tensão positiva ao ser medida aqui. Aqui no terminal, no ponto, a corrente sai por esse ponto, né? A corrente sai por esse ponto, por esse terminal, né? Terminal desse ponto. Então, a corrente entrando por aqui gera, obviamente, né, numa suposta carga, uma polaridade positiva aqui. Então, o mais fica embaixo, o menos fica em cima. Então, a tensão é negativa no terminal assinalado por um ponto do enrolamento da direita. Então, aqui a tensão é negativa, né? Nesse terminal aí assinalado com um ponto, né? Na direita. Então, faz sentido. Então, essa é a consequência. Os mesmos comentários se aplicam à quarta ilustração, a essa aqui, né? Então, aqui a corrente entra, vamos ver, né? A corrente entra por aqui, né? Então, aqui a tensão seria positiva. E aqui a corrente sai por aqui, por esse terminal assinalado com ponto. Ou seja, ela tem que entrar por aqui. Se ela entra por aqui, aqui fica o polo mais e aqui o polo menos. Então, o terminal assinalado com ponto tem a polaridade negativa, nesse caso aqui. Que tem, claro, né, o M-, aqui o M-, né, subtrativo. Vamos a um exemplo, o exemplo 8. Então, calcule a indutância total dos indutores em série vistos na figura abaixo. Então, aqui temos agora 3 indutores, L1, L2 e L3. E 3 indutâncias mútuas, né? Então, eles estão acoplados entre si mutuamente. Então, temos o acoplamento mútuo entre o 1 e o 2, de 2 Henrys, entre o 2 e o 3 de 3 Henrys, e entre o 1 e o 3 de 1 Henry. A indutância L1 é de 5 Henrys, né? E L2 de 10 e a L3 de 15 Henrys. Então, vamos às soluções. Então, calcule a indutância total, né, desses indutores aqui em série, aí, conectados em série. Entretanto, eles estão mutuamente acoplados. Então, para o indutor 1, vamos fazer a seguinte análise. Então, a indutância aparente dele, né, seria a própria indutância, L1, mais M12, a indutância mútua entre 1 e 2. Por quê? Porque aqui a corrente entra no ponto, e aqui a corrente também entra no ponto de L2. Então, a indutância mútua entre os dois é de 2 Henrys, né? Já aqui subtrai a indutância do terceiro indutor, a indutância mútua, né, do terceiro indutor, porque aqui a corrente sai pelo terminal marcado com um ponto. Então, ela sai. Então, se ela sai do terminal marcado com um ponto, então subtrai aqui M13. Agora, para o indutor 2, aqui, indutor 2. Então, indutor 2 é L2 mais M12. Se ela entra, né, no indutor 1, no ponto do indutor 1 e entra no terminal marcado com ponto no indutor 2, então a mútua também é positiva, né, do ponto de vista do indutor 2. Agora, entre o 2 e o 3, também, né, é subtrativo, porque enquanto entra pelo ponto do indutor 2, sai pelo ponto do indutor 3. Então, fica o menos M23. Para o indutor 3, temos o L3, né, que é agora do ponto de vista de L3. Agora,
enquanto sai pelo indutor L3, entra no ponto de L2, então subtrai, né? Subtrai aqui o valor da indutância mútua entre o 2 e o 3. Agora, enquanto o indutor L3 aqui sai pelo ponto de L3, no indutor 1 entra. Se entra a indutância mútua entre os dois, também vai ser negativa, né? Então vai subtrair, ou vão subtrair. Então, podemos reescrever, né, a expressão para a indutância total da seguinte forma, né? Então, para o indutor 1, escrevemos aqui, né, o que deduzimos aqui, né? Para o indutor 2, escrevemos aqui o que deduzimos aqui. E para o indutor 3, escrevemos, né, aqui, somamos o que deduzimos, né, aqui. Então, simplificando, né, vamos obter os seguintes resultados, né, que é interessante. Então, fica L1 mais L2 mais L3, que é a soma direta das indutâncias próprias dos três indutores, mais duas vezes a indutância M12, menos duas vezes a indutância M23, menos duas vezes a indutância M13. Substituindo os valores, né, das indutâncias e das indutâncias mútuas, né, que estão mostrados aqui acima, vamos obter o valor de 26 henries, ou henries, né? Henries. Então, é assim que se faz o cálculo quando envolve mais de dois indutores mutuamente conectados, né? Então, vamos calcular mais um exemplo. Então, vamos calcular aqui o exemplo 9. Então, escreva as equações de malha para o circuito com o transformador mostrado na figura abaixo. Então, temos aqui duas malhas, uma malha I1 e uma malha I2. E aqui equações valores genéricos, né, da resistência, indutância mútua, e da carga também, e da fonte. Então, vamos à solução. Para cada enrolamento, os termos relativos, né, à indutância mútua são positivos. Então, aqui, marcado com ponto, a corrente I1 entra no ponto, né, pelo ponto. A corrente I2 entra pelo ponto aqui também, né? Embora o sentido real da corrente talvez não seja esse, né? Mas entra pelo ponto aqui, né? E pelo menos instantaneamente. E o sinal de M da indutância mútua, aqui M, pode ser escrito, né, a reatância aqui, Xm é igual a ômega M 90 graus, né, ou J ômega M, né, determinado pelos sentidos da corrente I1 e I2 também, que também são positivos. Assim, então, fazendo a análise de malha aqui, chegamos na fonte, aqui é uma subida de tensão, essa aqui é uma convenção desse livro, né? Outros livros da convenção é outra, então chega aqui subindo a tensão, então ele põe positivo, então fica E1 menos as quedas agora, menos a lei de Kirchhoff das tensões, menos I1 vezes R1, que é a tensão sobre R1, lei de Ohm, menos a tensão aqui relativa à indutância própria, né, de L1, que é menos I1 vezes XL1, ângulo 90 graus, ou seja, seria o J. Poderia ser o J, né, ao invés de pôr o ângulo 90 graus ali. E menos a reatância aqui mútua, menos a queda de tensão, né, pela reatância mútua. Não é que está acoplado com coeficiente negativo, mas é a queda de tensão. Então, menos agora a indutância mútua aí causa um efeito no primário devido à corrente do secundário. Então fica menos I2 vezes X mútuo, né? 90 graus. Poderia ser, né, menos J I2XM, né, igual a zero. Então essa é a primeira equação.
Aqui foi reescrito, né? Agrupando os termos semelhantes de I1. Então, temos I1 aqui e I1 aqui. Então, agrupamos aqui e transformamos os 90 graus em J, né? Então, ficou E1 menos I1 vezes R1 mais JXL menos, agora aqui ele não transformou em J, né? Mas poderia, aí ficou misto aí, né? Na forma polar e na forma retangular, menos I2 XM ângulo de 90 graus. Aqui para outra malha, malha 2, então percorrendo a malha, temos aqui a queda de tensão devida, né, ou devido a reatância própria, L2, então fica menos I2 vezes XL2 ângulo 90 graus, menos, lá não tem fonte, né? Fonte verdadeira, né? Então menos I1XM 90 graus, então a tensão causada no secundário devido à indutância mútua, né, com o primário e a corrente que percorre o primário, por isso que aparece I1, menos aqui I2 vezes RL, que é a tensão aqui, né, sobre a carga. Agrupando os termos semelhantes, então os termos semelhantes aqui é o I2 aqui e o I2 aqui do RL. Então, agrupando aqui e convertendo, né, o ângulo 90 graus em J aqui. Aqui poderia ter convertido também em J, mas essa é a equação. Agora, basta resolver esse sisteminha de equações, né, para resolver o circuito completamente quando houver algum valor aí, né, de R ou, né, L ou M, né, e da tensão da fonte também. E assim podemos determinar as correntes de malha desse circuito aí, acoplado magneticamente com indutância mútua, né, semelhante a um transformador. É isso aí.